Fala galera, Pedro aqui e hoje eu vou dar um início de uma nova série. Eu ajeitei a internet, acabou de começar a partida. Tomara que ela não auxilie. Vai começar uma nova série vai se chamar Um Dia em Que. Ela vai chamar Um Dia em Que e o primeiro episódio vai ser Um Dia em Que eu quebrei meu braço. Olha como fica bem melhor com a internet. Um dia que eu quebrei meu braço. O dia que eu quebrei meu pulso, né? Na verdade. Esse dia eu quebrei meu pulso no campeonato de futsal, né? E eu quebrei meu pulso no campeonato de futsal. E eu vou explicar como foi, eu vou contar essa história, né? Essa série vai se basear nisso e eu vou contar várias histórias. Não vai... o cara cooperando ali. Bora lá. Foi assim, eu fui pro jogo, né? E o jogo é bem longe da minha casa. Esse jogo é bem longe da minha casa. E tipo, eu fui com a minha mãe, eu não fui de van, era de noite já, era 7 horas que ia começar o jogo. Então eu fui com a minha mãe. E minha mãe, eu peguei uma carona com a minha mãe. E fui... que ela ia pra igreja, né? E ela me deixou lá no jogo e eu sou bem magro, não tenho muita força e tal, não tenho muita massa muscular. Então eu sou bem magro e migrando servidores. Quando a internet tá boa e tal, começa assim. Migrei, tomara que não caia. Tomara que volte normal. Só quando eu começo a gravar. Boa, voltou. Então, continuando a história. Eu fui pro jogo lá. Aí começou. O treinador não me botou logo em seguida, me botou lá pro final. Então, na hora que eu entrei eram umas 6 horas. E tipo, eu não sou tão ruim assim, né? Aí eu fui pro jogo, entrei e era sub-15. E os caras eram bem fortes. Tinha bastante mais muscular, pelo menos muito mais forte do que eu. Ele me deu um encosto, galera, que eu voei, né? E me apoiei só com meu pulso, né? Meu braço esquerdo. E eu quebrei 2 ossos do meu pulso. Só que aí não tinha ninguém da minha família. Meu pai tava trabalhando, né? E minha mãe tava pra igreja, não tava sabendo de nada. E minha mãe tinha acabado de trocar de chip. Ela disse que ia trocar de chip. Entende? Depois que ela disse que ia trocar de chip, eu não sabia o número dela. E só meu pai sabia. Então, depois que eu quebrei meu braço e tal, chamar uma ambulância, mas eu não fui de ambulância. O meu professor pegou um carro emprestado, né? E a gente foi, né? Eu com uma tala e tal, doendo muito. E a gente foi pra esse hospital. Era um hospital bem básico. Não tinha esse negócio de cirurgia, nem gesso, nem nada. Então a gente foi pra esse hospital. Isso era umas 7 horas. Meu pai chegou. Eu liguei. Eita, como é? A gente foi. A gente foi pro hospital. Aí eu liguei pro meu pai, já que eu não sabia. Eita, eu usei sem querer. Aí eu liguei pro meu pai pra ver se ele podia vir, né? Meu professor ainda não tinha dito que eu quebrei meu braço, meu pulso. Só que aí eu já sabia que eu já tinha quebrado meu pulso, porque ele tava muito torto. Entende? Ele não tava só torcido, tava doendo demais. Então, depois que meu pai chegou, 7h30, aí minha mãe chegou junto, né? Porque ele ligou pra ela. Eita, que eu errei muito tiro. Tem luz. Depois disso, que a gente chegou lá. Depois que me deram 2... Olha o cara aqui, eu não vi. Depois que a gente chegou lá, que meu pai e minha mãe chegaram lá, eu já tinha levado uma injeção pra dor.
E a gente foi pra outro hospital. Nesse hospital também não tinha gesso, entende? Então só bati o raio-x lá, botaram só atadura, não tinha gesso, nem sabia se era pra me fazer cirurgia ou alguma coisa, porque tava muito feio. Então o médico disse que podia ter que fazer cirurgia sim, ou o simples de fazer redução, só puxar e botar pro lugar e botar o gesso. E eu tava com muito trauma, porque eu tenho trauma de cirurgia. Porque meu avô morreu em uma cirurgia, então eu tava com muito medo por causa de uma cirurgia, velho. Aí eu fui, já todo nervoso, eu tava muito nervoso. Tava muito nervoso mesmo. E a gente foi, chegamos lá, a gente ficou mais 2 horas lá no hospital, só botaram no negócio lá e disse que não tinha. Então a gente foi pra outro hospital. E isso foi no dia do meu aniversário, pra ter ideia. Entendeu? Não foi no dia do meu aniversário, foi um dia antes. E depois que a gente chegou lá, era umas migrantes servidores de novo, mas beleza, vou continuar a história. Era umas 10 horas, aí a gente foi pro hospital, era mais 1 hora de carro. E a gente chegou lá no hospital especializado para isso 11 horas e disse que, como eu tinha comido um misto, né? Disse que eu não podia ir pra sala de cirurgia nem pegar anestesia porque eu podia vomitar tudo. Então eu tinha que ficar mais 5 horas só no hospital. Só que aí eu fiquei até umas 3 horas no hospital. Aí comemorei o aniversário lá nesse hospital. Voltei pra casa só pra descansar. Meu pai e minha mãe conversaram pra fazer isso. Pra 5 horas já tá lá de novo. Não adiantou muito, mas onde eu tô sim. Que deu pra dormir um pouco. E a conexão foi perdida com o host. Vou tentar jogar de novo e eu vou explicando mais a história, que a história é bem grande. Depois que chegamos lá, a gente ficou de 6 horas até 12 horas para poder eu entrar na sala de cirurgia. Depois disso, viram lá, né, cinco enfermeiras lá, aplicaram a anestesia. Eu contei até 7 segundos e apaguei. Isso era 12 horas, que antes de entrar eu olhei o celular do meu pai. E isso faz já vai fazer 1 ano, 2 anos. Depois que eu entrei na sala de cirurgia, sendo que eu já tinha um dia, ia fazer 24 horas que eu não tinha comida, porque não pode comer pra ir lá, porque você pode vomitar. E os paranauê lá, e eu fui pra sala de cirurgia, entrei lá, me aplicaram lá, aí eu dormi umas 2h30, fizeram só a redução, graças a Deus, não fizeram, tive que fazer cirurgia. Depois disso, eu acordei e tava com muita fome, só que eu não sentia minhas pernas para poder andar por causa da anestesia, e também não conseguia dobrar meu braço por causa do soro e nem por causa dobrar o outro braço por causa do gesso. Então eu vi o pessoal comendo, né, todo mundo lá numa sala só pra gente que tava lá comendo, e eu não podia comer, isso dava agonia. Só que eu ia sair no mesmo dia, então eu saí umas 4 horas, eu fiquei ainda 2 horas só vendo o pessoal comer e contando as gotas de soro caindo. Depois disso, a gente foi comer, chegamos em casa, eu tinha visto meu raio-x e tinha quebrado aqueles 2 ossos que se encontram com o pulso, que você gira. E essa foi, tipo, depois disso eu nunca mais quis quebrar alguma parte do meu corpo, porque é muito ruim, coça demais o gesso. Tá uma agonia, porque eu tava numa fase tão boa
de skate, tava aprendendo algumas manobras, e eu caí, morri, de manobra de skate, de futebol e tipo, fiquei 4 meses sem andar de skate, com medo também de cair e quebrar. Fiquei uns 2 meses só com medo. Eita, o cara aqui. Ah, mano. Tem que andar pra cá, eu vou morrer logo. Não sei cadê os caras, velho. Pois é, continuando. Ai, morri, eu não sei esse mapa, nunca joguei nesse mapa. Pois é, resumo. Quando vocês caírem, tenham cuidado, porque eu só quebrei, eu acho que só quebrei mesmo o meu punho. Porque eu me apoiei só com um braço, não apoiei com 2. Então, prejudicou muito. E eu... Graças a Deus só foi isso que eu quebrei. Não podia quebrar muito mais. E eu vi situações piores do que a minha lá nesse hospital. Tinha gente baleada. Tinha... E tipo, eu não tenho coisa assim particular, essas coisas lá do hospital. É público mesmo. Tinha gente baleada. Tinha gente com a perna quebrada, que é muito pior do que o braço. E... eu vou só comentar aqui mesmo porque a história já acabou. Só pra terminar a gameplay. Esse vídeo ficou bem grande, vai fazer 11 minutos. Eu acho que eu não vou terminar a gameplay. Só vou fazer mais umas kills aqui. E eu vou dizer que eu vou trocar a outra arma. Aqui eu tava por essa arma aqui, porque ela é muito melhor. Até de rushar, que eu gosto muito de rushar. O próximo vídeo eu vou dizer que vai ser de Destiny. O 1 do Play 3. Eu vou jogar. Só dá pra jogar online. Praticamente eu exagerei a campanha, mas eu vou só fazer umas gameplay lá, eu jogar umas 2, uma partida lá. E só. Eu ajeitei a internet, praticamente. Pode ver que não tá fazendo tanto lag quanto antes. Como eu disse que ajeitar. Localizar e destruir, eu não sei se eu vou continuar, eu não sei se eu vou fazer. E o cara tá camperando. E o próximo um dia em que esse for o primeiro episódio, vai ser daqui a 2 vídeos, ou então daqui a 2 dias. E era só isso mesmo que eu ia falar. Eu vou sair dessa partida aqui, pro vídeo não ficar tão grande, porque ficou 13 minutos e fica chato o vídeo grande assim, até porque, né? Hoje deu tudo bom, graças a Deus, só aquele negócio lá de host lá que deu errado. Eu já tô nível 8, já dá pra fazer algumas coisas, mas eu vou melhorando. Próximo dia em que eu então alguma coisa vai ser no BO2 e tal, e pam, e tam, e falou.